Você entendendo isso, sabendo isso, vai te ajudar e muito também na hora de você sinalizar, na hora de você sinalizar. Então a sua sinalização vai melhorar, sim ou não? Então, pessoal, quando a gente vai falar de hiperônimo, né? Quando a gente vai falar de hiperônimo, é no sentido mais abrangente. Hiperônimo é no sentido abrangente, grande, em larga escala. Então anota aí, esse é o resumo. Hiperônimo abrangente. Segura aí e anota, tá? Abrangente. Para quê? Eu tô falando para você anotar isso, porque isso vai ajudar você compreender. Então a gente trouxe alguns exemplos aí para ajudar vocês. Então, ó, pessoal, colocamos alguns exemplos aí, certo? Olha só. Animais é o hiperônimo de leão e urso, enfim, de outros animais especificamente, tá? Então, coloquei o exemplo aí de Davi. Lembra da história de Davi, em que quando ele vai encontrar Saul, ele encontra com Saul e ele fala, olha, eu vou derrotar Golias, eu vou lutar contra Golias. E aí, é como se Saul perguntasse qual é o seu currículo, né? O que você fez, quais são as suas competências. E aí, Davi ele fala, olha, já matei um leão, já matei um urso. Então, ele fala dois tipos de animais, né? Então, ele fala dois tipos de animais. O hiperônimo é quando você fala não de uma forma específica, mas de uma forma abrangente. Por exemplo, às vezes você não vai saber o sinal de leão, o sinal de urso. E aí a pessoa está falando de vários animais, é aí que você vai utilizar, olha, animais. E não o sinal, por exemplo, de leão e de urso que você não sabe. Então vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que o palestrante ou o pastor está falando que foi passear em um zoológico. Então ele está falando lá, olha, nossa, eu vi um leão, eu vi um urso, eu vi um macaco, eu vi um crocodilo, enfim, ele está falando vários animais. E você não sabe. Você não sabe os sinais desses animais específicos. O que você faz? Você usa os sinais de animais. Ou seja, você vai usar o sinal você vai usar o hiperônimo. O que significa? Você vai usar um sinal mais abrangente. Então você vai estar dentro do contexto, você vai estar falando aquilo, então você vai utilizar essa estratégia para facilitar a sua sinalização e aí você já consegue não ficar dando branco. Essa já é a primeira estratégia. Porque se você não sabe vários sinais de animais, mas você sabe o sinal de animais, que é o sinal abrangente, você vai utilizar esse sinal abrangente, esse sinal que é o hiperônimo. Um outro exemplo que eu coloquei, eu vou estar explicando, mas antes disso a Kerma vai fazer um complemento para vocês entender de uma forma mais clara também. Então, pessoal, igual o Gesiel, ele explicou, né? Às vezes a gente está interpretando um conteúdo que a gente não sabe os sinais específicos, igual. Aí como ficaria a história de Davi? Então ficaria que Davi estava lá, encontrou Saul, tá? Eu vou fazer aqui tá um pouquinho porque esse não é exato que eu tô falando. E ele encontrou, aí Saul perguntou, como? Aí ele explica, ó, eu já matei, né, alguns animais. Porque eu não sei, por exemplo, o sinal de leão e o sinal de urso. Eu não sei. Então eu vou falar, eu já, coragem, ó. Animais. Né? O sinal de animais. Então você pode fazer. Às vezes a gente fica muito preocupado, ficar interpretando sinal por sinal. Fala uma palavra, sinal. E aí a gente trava, não sei o sinal de urso, não sei o sinal de leão, e agora o que eu faço? E esse pastor já tá lá na frente, a gente, né, ou o seu líder da sua igreja tá lá na frente, e você tá aqui ainda, ai meu Deus, sinal de urso, sinal... Então é uma estratégia que te ajuda nesses momentos, tipo, não sei o sinal, mas eu sei um sinal mais abrangente, faz parte do mesmo grupo, tá ali, combina. Então eu posso fazer, tá? É uma estratégia que te ajuda, é uma técnica que te ajuda a interpretar, no momento da interpretação. Então, e aí, por exemplo, o sinal de profeta, tá? Tem um sinal de profeta, né? É utilizado assim, profeta, tá? Então, normalmente faz o sinal, às vezes, antes do homem, tá? E depois o sinal de profecia, né? Então, aí ficaria o sinal por dentro de profeta. E esse sinal você pode utilizar quando vai falar vários nomes. Vai falar, por exemplo, Elias, Isaías, Eliseu, e você não sabe os sinais
desses profetas, né? Você vai utilizar o hiperônimo, que é um sinal mais abrangente. É o sinal de profetas. Ok? Então, é importante a gente saber de estratégias assim, porque vai facilitar e muito na hora da interpretação. Por quê? Porque às vezes dá branco, às vezes a gente pode esquecer. Pode, mas é importante a gente utilizar o hiperônimo. Um outro exemplo que a gente colocou é no sentido de doenças. Por exemplo, lepra, fluxo de sangue. Às vezes acontece várias e várias doenças que são citadas na Bíblia e você não sabe o sinal de lepra, você não sabe como que você faz fluxo de sangue. E aí o que você faz? Você usa o sinal de doença. Por quê? É uma doença. Você percebe? Então, é uma estratégia, o hiperônimo, que ajuda em muitas situações, muitas mesmo. Mas isso é uma questão de prática, tá? Então, às vezes tá citando várias doenças, né? Ah, tá falando de lepra, fluxo de sangue, às vezes tá falando, por exemplo, do livro de Levítico, né? Onde tem muitas normas, né, de higiene, fala de muitas doenças, e aí você não sabe o sinal de todas as doenças. E aí você vai utilizar qual que é o sinal? Sinal de doença. Ok? Você vai estar explicando utilizando o hiperônimo. Você vai estar utilizando aí um sinal mais abrangente, um sinal mais geral. E você não vai fugir do contexto, você não vai estar deturpando o contexto, não vai estar deturpando aquilo que o pastor ou se ancião ou o palestrante, professor vai estar falando. Você não vai deturpar nada disso. O que você vai fazer? Certo? Você vai apenas utilizar aí um hiperônimo. E isso, pessoal, você não vai estar resumindo, tá? Você não vai estar fazendo errado, não, você vai estar utilizando a língua de sinais, ok? Então, essa é uma estratégia que você pode estar utilizando, ok? Então, a gente falou aí a questão do hiperônimo, tá, pessoal? Então, se vocês não usam, comece a utilizar. E aí, por que é importante, né, Kerma? A gente fala, porque às vezes a gente fica muito preso a sinal por sinal. Ah, que sinal, sinal por sinal, sinal por sinal. E a gente a tendência é cair muito no português sinalizado. A tendência é essa. Quando a gente fica muito preso a sinal por sinal, a tendência é cair no português sinalizado. Aí a importância da gente utilizar essas estratégias, né? Então essa é a primeira estratégia aí, ó, a segunda, na verdade, né? Estratégia que você pode estar utilizando, ok? Então a gente falou do hiperônimo. E também, pessoal, o que é importante? Às vezes a gente até usa na igreja, mas não sabe o que é. E a gente não sabe explicar como é o nosso trabalho. A gente não sabe explicar, eu utilizei esse sinal porque eu usei um hiperônimo. Olha que bonito se você falar, mas por que você não fez o sinal de Elias, de Eliseu? Não, porque eu fiz sinal de profetas, tá? Teve uma pessoa ali que perguntou o sinal de profeta, né? Eu faço o sinal de homem e a configuração de mão em P, profeta, tá? Eu fiz o sinal de profeta, eles são profetas. Daí a importância, né, Gisele, da gente saber a Bíblia, porque a gente precisa saber quem é profeta e quem não é. Vai que eu tô falando lá de sacerdote, eu faço, eles eram profetas. Aí vai chocar, e aí a gente tá fazendo uma alteração, né? Nesse caso, não, tá? Utilizando os hiperônimos dentro do contexto certo, vai dar tudo certo, vai estar dentro aí certinho, vocês não estão alterando nada dentro da sinalização, dentro do momento da sua interpretação não vai ter alteração de contexto, tá? Ok, pessoal? Então a gente vai percebendo aí como que é importante a gente aprender aí essas estratégias. Então, o primeiro foi hiperônimo, abrangente. Anotou aí? Muito bem, vamos para a segunda dica, tá, pessoal? A segunda dica aí importante é agora sobre o hipônimo, certo? O que seria isso? É bem semelhante, tá? Porque o hipônimo é mais específico. Então a gente falou aí do hiperônimo, né, que é bem abrangente, e a gente está falando agora do hipônimo, que é bem específico, tá? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E a gente trouxe alguns exemplos aí para a gente estar falando sobre para vocês aí. Então anote aí. Olha só um exemplo. Tem aí, ó, maçã e morango. Maçã e morango são os hipônimos de fruta, ou seja, é o contrário, tá? Então, às vezes, a pessoa está falando de várias frutas, eu vi várias frutas, e aí, o que você, por exemplo, eu vi maçã,
morango, banana, né? Aí eu vi várias frutas. E aí, o que você pode estar fazendo é utilizar os hipônimos, tá? Então você fala, ó, maçã, morango, ok? Então você vai estar utilizando os próprios sinais. Porque às vezes você não vai saber o sinal de frutas, mas você pode saber o sinal de maçã, você vai saber o sinal de morango, você vai saber o sinal de banana. Então aí você vai utilizando isso dentro do contexto, tá? Então você vai utilizar de uma forma específica. Também é uma estratégia importante, tá? Então a do hiperônimo é você fazer de uma forma abrangente, usar uma palavra aí, vamos dizer, mais neutra. E agora o hipônimo são palavras específicas, então você vai utilizar sinais específicos. Vai utilizar o sinal de maçã, o sinal de morango, o sinal de banana, tá? Então isso vai ajudar também e muito na sua sinalização. Por exemplo, o que eu coloquei aí, vamos falar da túnica de José. Então se for falar da túnica de José, muitos falam que ela era colorida, né? Fala que ela era colorida. Então você vai falar, você pode falar, né? Você não sabe o sinal de colorida. Não sabe o sinal de colorida. Então você vai utilizar, era uma túnica que tinha vermelho, verde, amarelo, azul. E aí, você fazendo isso, você vai utilizar o hipônimo, tá? Você não sabe o sinal de cores, por exemplo, mas você sabe algumas cores específicas, alguns sinais específicos, isso vai ajudar e muito. Vai ajudar e muito, porque você vai trabalhar a questão dos hipônimos, né? Muito bem. Um outro exemplo é a questão, por exemplo, da história de Daniel, quando fala que ele se absteve do manjar, dos alimentos do rei, né? Eu coloquei ele se absteve desses alimentos, que ele ficou apenas com legumes, né? Com água, a ideia para falar dessa alimentação. Então, às vezes, você não sabe sinal de legumes. Legumes, não sei. Nem sei se tem sinal de legumes. E aí, mas você sabe sinal de batata, você sabe sinal de cenoura, e aí você vai utilizar isso aí, certo? Então é muito importante você compreender isso. É muito importante você compreender aí essa questão da utilização dos hipônimos, que são sinais específicos, né? Que são sinais específicos. Só aqui uma ressalva, pessoal, eu fiz o sinal, desculpa, de Josué aqui na correria, sinal de José, J, e aqui a roupa, tá? J e a roupa, tá? E só fazendo um complemento, no terceiro exemplo, de Daniel, fica muito mais fácil pra gente poder na hora interpretar. Por exemplo, Daniel, ele não aceitava, mas ele comia o quê? Batata, verduras eu posso fazer. Às vezes fica até mais claro para os surdos, né? Essas estratégias, tá? Então, sinal de José, J, e aqui fazendo referência à túnica, tá? Que era listrada, né? Nas imagens a gente vê. Beleza, pessoal? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, os hipônimos seria o contrário, né? Seria o contrário aí, com relação aos hiperônimos, tá?